Olá, querido, querida. Nós estamos de volta à nossa aula virtual, dessa vez com o assunto Grécia Antiga, né? Cidade-Estado. Eu lembro que nós já temos uma videoaula falando sobre isso, em que abordamos o assunto Grécia Antiga, mitologia e filosofia, e falamos aí da evolução da filosofia até que a filosofia sai de um contexto em que se pensava sobre a origem das coisas, e passa para um contexto em que se pensa a vida humana, a vida social, a vida urbana. Então nós já vimos isso aí e hoje nós vamos abordar um outro assunto, sobre a estrutura de poder formada na cidade-estado. Eu lembro que a formação de uma cidade, né, o motivo pelo qual ela passa a existir, ela influencia muito na forma com que a estrutura de poder vai ser concebida ali. Nós tivemos aí, nós podemos citar, por exemplo, Brasília. Ela foi feita com o intuito de ser aí uma cidade para receber a sede do poder no Brasil. Você tem diversas cidades na antiguidade que foram construídas com a finalidade de ser fortificações. Outras cidades são construídas em função da religião. Então você faz um templo e a partir daquele templo, um exemplo, a pirâmide, por exemplo, uma pirâmide, e surge ali todo um contexto urbano em torno daquela construção ali religiosa. E muitas cidades, vamos colocar a maioria delas, elas vieram a existir com a função de entreposto comercial. Então é um porto, e a partir do porto surge uma cidade, um cruzamento de vias importantes, via de comércio terrestre, e ali também pode surgir uma cidade, né, para dar um apoio logístico a esse comércio, enfim. Então, dependendo do tipo de finalidade, a cidade vai criar, ela vai ter uma estrutura política ali existente. Na Grécia não vai ser diferente. Então, muitas cidades, elas já nascem com uma estrutura política vindo aí de um estado maior, de uma estrutura maior. Então, o Império Romano funda uma cidade, por exemplo, e essa cidade já herda do Império Romano aí o formato político, o Estado que vai gerenciar aquela condição urbana que as pessoas vão viver. Em outras situações, a cidade surge e depois vem aí a estrutura política. Vamos estudar um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho sobre a cidade-estado grega. Nós vamos nos ater a Atenas, que é um modelo aí que nos interessa um pouco mais. Você tem outras cidades-estados, as principais da Grécia Antiga, da Grécia Clássica, do período clássico, são Atenas e Esparta. Porém, nós vamos falar nesse momento tão somente de Atenas. Você vê comigo? Então vamos lá. Então tá aí, cidade-estado. Cidades-estado gregas. Nesse caso, nós vamos estudar aí a origem das cidades, como é que elas vieram a existir, né, e seu contexto político, como se processou. Vejamos. Na verdade, a cidade-estado ela está muito relacionada, a cidade-estado grega, muito relacionada a uma questão aí, uma origem patriarcal, ou seja, partiram de famílias que começaram a cultivar a terra, começaram a se organizar, né? Daí surge o conceito de oikos, ou casa, é bem diferente daquele conceito de casa que nós temos, é todo um empreendimento que existe ali, não é? Você tem aí um patriarca, né, que é o dono ou o senhor dessa terra, você tem os seus familiares, seus escravos, tudo concentrado nessa instituição, né, como você vê aí no desenho, né, na figura. Né? Isso aí é um modelo aí de casa, digamos assim, de oiko, né, da Grécia Antiga. A partir daqui, essas famílias começam a se estruturar, a crescer também. Isso não acontece só uma vez, são vários oikos ou casas, né, e eles começam a se relacionar. Então, por exemplo, né, um patriarca, ele tem os seus filhos vão formar outras casas, digamos, outros oikos, não é? E a partir daí, né, você tem vários oikos ou casas dessa natureza, né? Uns sinalizando, apontando para uma única descendência e outros de outras descendências, né?
Então ali você vê, né, vamos chamar aí essas casas, digamos assim, ah, de geno, né? O nome que está sendo dado é geno, que vem de genética, ou seja, de afinidade genética, de descendência genética, né? É daí que vem esse nome, inclusive. Né? Então você vê ali na figura que você tem dois azuis, ou seja, são dois genos que têm uma proximidade parentesca. Às vezes é pai e filho, são irmãos, né, que vieram da mesma paternidade. Né? Esses genos eles vão formar frátrias, né? Eles vão se unir. Né? É claro, tem uma afinidade ali de parentesco, dois genos. E do outro lado você tem mais dois que se unem também. Haviam guerras entre essas frátrias. Né? E essas frátrias acabam, né, várias frátrias formam uma tribo. Né? E essas tribos, pela estrutura, pelo tamanho, pela complexidade, elas acabavam formando aí a cidade-estado. A cidade-estado, a polis, né? Igual a polis. Polis quer dizer aí, em grego, cidade. E aí, a partir daí, você vê que a formação da cidade-estado ela está relacionada a uma situação patriarcal, de família. Não é? Então, o primeiro, digamos assim, governante dessa cidade, obviamente que vai ser aí um patriarca dessas famílias, né? O mais importante, o mais antigo, ele vai ser o gerente, né? O organizador, o administrador dessas cidades que estavam, ora, se formando. Esse homem, esse gerente, esse administrador, ele era chamado de Basileu. Esse nome vai aparecer aqui para gente. Então, o Basileu, que é o patriarca de uma dessas famílias, ele vai aí ser o gerente. Então, vamos prosseguir. Tá lá, né? Surgimento das tribos. Então, as constantes guerras entre as frátrias e a falta de terras férteis fez com que surgissem as tribos, união das frátrias. Frátrias amigas, né, que tem uma fraternidade. Frátrias vem ideia de fraternidade, né, surge aí, né, o nome de fraternidade, o amigo, né, que tem aí, de repente, uma afinidade, né, uma ligação parentesca, né, na genealogia, no gene, que, por sua vez, se uniram e formaram as polis gregas, ou seja, formaram as cidades-estados. Então você tem assim, de certa forma, né, o que está dizendo aqui para a gente? Vamos pegar uma cidade-estado tipo Atenas, Esparta, né? A formação dessa cidade está toda ligada a uma genealogia, toda ligada a um ancestral comum, né, que a partir de dado momento, ao longo do tempo, ele cresce, outras frátrias vão se formando, são parentes dele, né, filho, irmão, se casando, e formando uma unidade. E essa unidade, né, se traduz numa cidade-estado mais tarde. E Esparta foi assim, Atenas foi assim, e as demais cidades-estados ali da Grécia. Pois bem, então vamos prosseguir. Então está aqui. Aqui já esclarece melhor aquilo que a gente está explicando. No sistema de clãs, o poder ficava nas mãos de um patriarca, que recebia o nome de Basileu. Lembra desse nome? Então é o patriarca, né, o mais antigo nessa linha aí, nessa linha sucessória aí. Ele morre, vai o filho mais antigo e assim por diante. Eu lembro que nós estamos falando aqui de vários anos, centenas de anos aí, ao longo da formação da cidade-estado. Em algumas ocasiões, os genos se uniam, formando frátria. Ali está errado, é frátrias. Que no caso das invasões se uniam formando uma tribo, governada por um filo basileu, ou seja, o mais antigo, né, o líder supremo. Se você tem mais de um basileu ali, né, o mais antigo, o mais velho, mais experiente, ele vai governar o resto, os outros. Bom, com o tempo, esses clãs se desenvolveram até surgir as primeiras cidades-estados gregos ou polis. Então tá aí, né? Esse foi o primeiro modelo. Veja bem, esse é o primeiro modelo, de governo, de Estado, cidade-estado. Então a cidade é independente, veja bem, ela não está ligada a um império, ela não está ligada a um Estado que reúne várias cidades, ela tão somente tem um governo e é independente, né? Ela tem toda a autonomia ali para decidir sobre as leis, sobre o modelo social que vai ser estabelecido, isso tudo cabe aí à própria cidade. Então,
Vamos prosseguir. Então, a partir desse Basileu, né, a cidade-estado vai ser governada. Aqui está aí um modelo de cidade-estado. Você tem aí, né, um modelo básico, assim, generalizando como era a vida e a política nessa cidade, a distribuição geográfica dela. Então tá aí, você tem ali a letra A, Acrópole. A Acrópole era um símbolo, né? Era uma construção em que tanto apontava para a questão religiosa quanto para a questão cívica. Então ali você poderia ter deuses também, as questões cívicas ali dentro também, né? Da futura cidadania que vai surgir, estava aí concentrado na Acrópole. Ele era um símbolo da cidade, é como se fosse hoje, mal comparando, uma prefeitura, um órgão do Estado aí central, digamos assim. A Ágora é uma praça. Deixa eu ver se... Então tá aqui, ó. Está simbolizado aqui, ó. Então o que você tem aqui, ó, é até um espaço maior, né, uma praça de reunião ali. Futuramente a Assembleia ela vai se reunir nesse lugar. A zona rural é aonde sai aí a questão da agricultura, comida, né, que sustenta essa cidade-estado. Você vê que é uma área pequena, não é grande. Normalmente essas cidades elas não tinham uma área rural produtiva muito extensa. E o porto, da onde você faz aí o comércio, né, onde vai surgir o comércio, né, a navegação aí a título de defesa e de comércio vai sair daí. Bom, vamos prosseguir então. Isso é um modelo simples aí, né? Não que todas as cidades-estado fossem assim, mas esses elementos eram encontrados na maioria delas. Então, olha lá. Então, a política, né, a monarquia aristocrática, né, aristocrática. Então, a monarquia, ela era mono, um governando, né, arquia, um governante. Esse governante era lá o Basileu, ou seja, ele vinha das questões genéticas, um patriarca de uma família. Veja bem, assim que surge a cidade-estado grega, era a partir, como a gente falou, do desdobramento de uma família, né, da casa do oiko, e a oligarquia. Oligarquia quer dizer governo de poucos, né? A primeira instância desse governo dessa cidade foi chamada de monarquia, um governando. Perdão. Porém, a partir de dado momento, são vários basileus, né? São várias, de repente, famílias reunidas, a coisa começa, digamos assim, a engrossar o caldo e fez-se a necessidade de estabelecer mais de um governante. Para não saber, de repente, não haver guerra entre essas famílias, você coloca mais de um governante. Na verdade, você vai ter aí 9 governantes. Né? O primeiro modelo aí, que nós vamos chamar de arcontado. Arcontado, é o arconde que vai comandar, eles vão chamar dar esse título aos governantes. O primeiro modelo você tem 9 governantes. É justamente aí, é bem provável que seja aí uma questão de concordância entre as famílias para que não se haja uma disputa pelo poder. Então, 9 governantes aí, devia simbolizar aí os principais arcondes ou os principais basileus dessas famílias. O descontentamento popular apoiado pelos ricos comerciantes, e aí vai começar uma mudança aí. Né? Como a cidade ela começa a evoluir e você vê ali já tem portos e esses portos já apontam para o comércio, muitas pessoas começam a ficar ricas, a crescer de importância, né? E aí você começa a estabelecer aí uma diferenciação de classe. Você tem lá o arconde, que ele é detentor de terras, o poder dele vem da terra, porque ele tinha a casa dele, tinha as possessões, as melhores terras estavam na mão desses homens, e a partir de agora surge aí uma outra classe chamada demiurgos, que são os comerciantes. Esses comerciantes também vão querer participar desse poder, então você começa aí a ter a entrada dessas pessoas ricas também no poder, né? Participar como arconde, né? Nessa estrutura de 9, né? Foi se fortalecendo e impondo mudança na ordem política tradicional, olha só. Então eles vão querer entrar nessa política e vão tentar, ou vão ocupar, melhor dizendo, espaço, né, dentro desse contexto. Então tá lá, ó. Deixa eu passar aqui para outro quadro, que ele aqui explica também algumas coisas, só que aqui tem um erro.
Eu não queria nem mostrar esse quadro, mas ele nos serve bem porque ele explica aí a estrutura social. Eupátridas, melhores terras, são né, os cabeças dessas famílias. Você tem eupátridas, melhores terras, descendentes dos jônios, eram os bem-nascidos. Tem os Geórgios, melhor, Geórgos, me desculpem aí a pronúncia, grau de parentesco distante do patriarca, do geno, piores terras. Então tá vendo como eu falei daquela questão de tudo ter sido formado, a estrutura social ter sido formada a partir de uma família? Então quem são esses Geórgos, melhor? Essas pessoas eram parentes distantes, tipo um primo distante da família principal, digamos. Um primo distante, um cunhado distante, né? De repente casou e separou, vamos colocar assim, né? Eles eram também detentores de terra, mas como não estavam tão ligados à família principal, ou às famílias principais, eles pegavam as piores terras. Você tem os demiurgos. Demiurgos são comerciantes, médicos, artesãos, construtores, principalmente comerciantes, né? Então são os profissionais liberais que começam também a galgar ou querer galgar espaço aí na política, né? Entrar aí nesse contexto. E você tem os metecos, são os estrangeiros. O estrangeiro não tinha muito espaço nessa sociedade. Você vai ver isso mais tarde. Aqui está o erro teta. Teta não eram escravos, eram pobres. Os tetas não eram escravos, eram pobres. Depois você tem uma classe chamada escravo, os escravos que aí sim, os escravos seriam prisioneiros de guerra ou por dívida. Mas esses tetas são pobres, homens pobres, desprovidos aí de uma descendência genética e também não tinham sucesso aí na vida urbana como médico, como artesão. Eles não tinham esse espaço, não conquistaram espaço como os demiurgos. Poderiam até vir a conquistar, mas eles não tinham ainda. Tá bom? Então tá aqui uma pirâmide aí corrigindo aquele erro lá que eu falei. Eupátridas, grandes proprietários, demiurgos, comerciantes, Geórgos, melhor, né? Pequenos agricultores, artesãos, os tetas, pobres, desprovidos, como eu falei. Né? Os tetas são pobres, desprovidos. Os menecos são estrangeiros. E lá no fundo você tem os escravos. Bom, vamos prosseguir então para a gente, né, ver aí como é que vai desenrolar essa questão da formação da democracia na cidade-estado. Então você tem ali o regime oligárquico aristocrático. Oligárquico porque eram poucas pessoas, né? Então 9, tá vendo ali 9 comandando, oligarquia poucos, né? Poder, poucos no poder. Você tem 9, você tem o areópago, melhor, perdoe pela pronúncia, conselho de nobres, né? Aristocracia para a elaboração de lei. A aristocracia são pessoas que vêm aí, né? Se dizem melhores para comandar, né? Obviamente são as pessoas de mais possessões. Melhores, governo dos melhores, vamos colocar assim, né? Para a elaboração de leis, então ali saíam as leis, né? Eclésia, assembleia formada pelos cidadãos para aprovar as leis. Esses cidadãos aqui não são todos, né? Aqueles que nascido em Atenas, tem todo um critério, tem que ser nascido lá, melhor na cidade-estado, nesse caso Atenas. Ele não pode ser escravo e uma série de restrições. Ele não pode ser mulher, são homens. Então tinha uma série de restrições aí para que ele pudesse compor aí essa eclésia. Então vamos prosseguir. Saiu o arcontado, né? Vem de arconde, né? São 9 governantes. É um sistema político. Então, olha só, recapitulando, você tem primeiro uma democracia, melhor, digo, uma monarquia, corrigindo, você vai ter uma monarquia comandando aí a cidade. Depois da monarquia vem esse segundo sistema de arcontes. Olha só, segundo sistema de arcontes, arcontado. E depois você vai ter um outro sistema, né? A partir daí, olha só. Vai acontecer que a pressão social ela vai aumentar. Então, a população cresce, o tempo passa, o número de pobres aumenta, o número de escravos aumenta, começa a surgir uma nova classe de escravos. Os escravos normalmente vinham por guerra. Normalmente é histórico de formação de contingente escravo vem de guerra, a maioria deles, captura, guerra, força. Mas aqui começa a surgir uma outra modalidade. Isso até é prevista lá em lei.
por dívida. Então o cara, ele se endividou com um comerciante, ele se endividou aí com alguém, ele pegou e não conseguiu pagar, ele passa a ser escravo dessa pessoa. E isso começou a aumentar muito. Isso começou a ser uma frequência muito grande. Muitas pessoas começaram a se endividar e, em função disso, né, passaram a ser escravos. Então vai vir um governante, e ele ainda é um arconte. Ele é um arconte. Então ele vai fazer o seguinte, fala, caramba, eu vou dar fim à escravidão por dívida, porque isso está gerando uma convulsão, vai gerar uma convulsão social. E aí ele vai criar um outro sistema de assembleia chamada Bulé, que criava as leis. Então, voltando lá, ó, você tinha lá o Areópago, né, de nobres, né, ele vai criar a Bulé. Então ele vai abolir isso aqui, o Areópago, e vai criar a Bulé. A Bulé já tinha mais espaço para as pessoas. A Bulé dava espaço para pessoas que não eram da nobreza, que não vinham dessas famílias nobres. Olha só, então está surgindo aí, né, um primeiro passo em direção à democracia. Foi criado um sistema, né, uma instituição chamada Bulé. Isso foi criado por um governante chamado Solon, um arconte chamado Solon. Né? Drácon, ele escreveu as leis. A lei não era nem escrita nessa época. Ele escreveu, fez a redação das leis. Vale o que está escrito, né? Mas a grande mudança vem do Solon, do arconte Solon. Né? Ele vai extinguir a escravidão por dívida, ou seja, ele está querendo trazer algo que possa proteger a grande massa da cidade, né? Para evitar uma convulsão social. Isso já estava acontecendo. Na verdade, essas leis que o Drácon vai criar são leis rígidas, porque a população estava roubando, estava fugindo, estava assassinando seu senhor. Eu vou ser escravo por dívida, é melhor matar o cara, eu vou matar meu credor, porque a partir ele morreu, eu não sou mais escravo. Então era muito comum. Então ele fez leis, ele escreveu e fez leis muito rígidas, mas mesmo assim não conseguiu resolver o problema. O Solon vem então estabelecendo o fim da escravidão por dívida, né? Criou a Bulé, que é o espaço para as pessoas também falarem, e também estabelecer ali, né, umas leis voltadas para o povo. Né? Muitos autores colocam que a Bulé era mais formada por pessoas ricas, né, ricos comerciantes, mas também era, de qualquer forma, era um espaço que as pessoas poderiam estar falando, criticando alguma lei ou propondo leis. Né? A Eclésia que as votava. Então, a Eclésia votava, a Bulé trazia essas leis, né? Propunha as leis. Né? Então, é um sistema. Então, vamos voltar no outro lá para você ver. Ó. A Assembleia formada por cidadão aprovava as leis. Está vendo aqui? Ó? A Eclésia aprovava as leis. O Areópago elaborava as leis e eles aprovavam. Isso aqui vai ser substituído pela Bulé. Olha lá. Agora você tem a Bulé. Está aqui, ó. Desse lado de cá. Vou colocar a mão aqui, me perdoe. Está aqui. Né? E aí, olha só, agora nós temos uma outra mudança aqui. O sistema de arcontado, né, o arconte, ele vai cair. Esses dois últimos aí, que tentaram resolver o problema, não conseguiram, mesmo assim não conseguem. Então, ele vai cair, vai acabar isso, vai vir ali o que a gente chama de tirano. O que é um tirano? É um governante que ele gozava da simpatia do povo. É bem provável dele ter tomado o poder, né, e o povo ter ajudado. É bem provável que tenha sido dessa forma. Ele é chamado de tirano. Aí começa aí, né, um período chamado tirania. Ele tomou o poder em função do clamor popular. Olha só o que esse primeiro vai fazer, o Pisistrato. Estabeleceu a tirania. Ele começou com a tirania. Popular gerou empregos para tetas e Georgo. Aqui já está um nome diferente, né? Georgos. O outro era Georgos, né? Isso aí é tradução, são traduções a partir do grego. Às vezes o tradutor ele faz, ele muda um pouquinho, varia um pouquinho na hora de traduzir, né? Mas é aquela classe que estava lá. Você lembra o que era? Vamos recapitular ali. Então está aqui, ó, aqui já está Georgos, está vendo aqui, ó, pequenos agricultores. Lembra disso? Os tetas pobres,
desprovidos, né? Então ele está fazendo, olha só, ele está fazendo para esse pessoal. Então, se tirando, ele foi eleito, melhor, ele tomou o poder, se apropriou, né? Ele tinha o apoio dessas pessoas, pequenos agricultores, né, pobres, né? E ele gerou empregos para esse pessoal. Aí você tem um outro ali, né? O Hiparco, Hípias, filhos de Pisistrato, não deram continuidade às reformas. Eles já, né, já não atentaram para aquilo que o pai dele tinha feito. Então ele cai, né? Aí você vem lá com outro. Aqui é uma troca de governante bem frequente, né? Você vem o outro, o Clístenes. Ele vai fazer uma coisa muito interessante. Na verdade, alguns autores colocam que ele foi aí um dos que mais suas mudanças mais se aproximaram de uma democracia. Por quê? Você lembra lá que a estrutura que deu origem à cidade-estado eram famílias e com graus de parentescos aí determinando quem estaria chegando ao poder? Então, ele promoveu uma revolta popular e instalou a democracia. O que é isso? Ele vai fazer o seguinte, ele vai estabelecer aí, né, o voto, a partir daí, a partir desse voto, deixa eu passar aqui, né, tá lá, ó, é isso aqui, ó, é o que eu queria chegar, o slide que eu queria chegar. Ele vai estabelecer aí o voto e ele vai dividir a Grécia por regiões distritais. Essas regiões são chamadas de demos. Demos, lembra alguma coisa? Democracia, né? Então ele vai fazer aí, como é que você vai eleger, né, os seus governantes? A partir da votação, né, desses distritos. Então ele está desligando um pouquinho essas pessoas das famílias, né, que olhavam, né, para o governante através de suas famílias. Não é mais assim. Ele vai agora olhar direto para quem ele quer escolher. Ele não tem que escolher agora a família que ele está ligado, ele vai escolher aquilo que é mais conveniente para ele. Então, olha só, o que fala aqui? Cristo ficou conhecido como pai da democracia, porque promoveu mudanças importantes. Cada grupo populacional demo das diversas áreas da cidade, litoral, área urbana, litoral, rural e urbana, escolhesse e enviasse representantes que deveriam formar uma grande assembleia. Olha só. Então, quem estava nessa assembleia? Não sei se você lembra ali. Se você não entender quem estava antes, você não entende aquilo que o Clístenes fez. Primeiro era o aerópago. O aerópago era só nobres nessa assembleia. Lembra disso? Depois vem a bulé. A bulé, embora ela fosse aí mais aberta, mais abrangente, mas a via de acesso era única. Então, quem estava mais próximo do poder, os ricos, os governantes, melhor, os ricos, os grandes proprietários que estavam no centro da cidade ali, eles tinham acesso à bulé. Agora, ele fez aqui uma questão diferente. Então, cada região vai ter que escolher um. Então, o cara que nunca foi da bulé, nunca foi da Assembleia, vai ser agora, ele vai ter a oportunidade de ser. Por quê? Se eu tenho uma região ali que tem um grupo de pessoas, ela vai escolher, olha, da região X, foi tudo dividido distritalmente. Da região X, lá do extremo, lá de Atenas, vai mandar um governante, vai mandar vai participar da Assembleia. Não um governante, mas vai participar da Assembleia. Do outro extremo, o fulano vai mandar. Então, ele está mandando representantes de cada área distrital. E isso desliga o poder das famílias, desliga o poder dos comerciantes, demiurgos. Desliga, né, tira um pouquinho do poder, né, dos geórgos. Está vendo como é que ele mudou? Então, a participação agora é geral. Né? Então, todos os problemas da cidade seriam discutidos nessa Assembleia, que vinha com representantes de cada região, que poderia propor soluções. Essas ideias eram usadas para elaborar as leis que seriam obedecidas e respeitadas por todos. Então, você vê aí que ele trouxe uma mudança significativa, muito, muito, muito parecida com aquilo que a gente tem hoje. Olha só, vamos tentar traduzir isso para dentro do contexto que a gente vive. Imagina se você tem lá você tem aí a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, deixa eu fazer um comentário aqui com mais propriedade, só um instante. Deixa eu mudar aqui a imagem. Bom, ficou melhor. Então, como é que se faz para ser deputado hoje, para participar
da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? É através do voto. Então você tem os candidatos, esses candidatos eles são eleitos, são apresentados à população e eles são eleitos. Então, você daqui de Magé, você pode votar para um deputado que é de Nova Iguaçu, por exemplo. Você pode votar para um deputado que é do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, de Niterói. Né? O Clístenes, ele não fez assim, porque isso daria, vamos colocar assim, espaço à manutenção de uma elite no poder. E dá até hoje. Dá até hoje. Então, quantos deputados hoje você tem de Magé? Se não me engano, tem um. Se eu conheço um. Posso estar mal informado, mas eu conheço um. Deveria ter mais. Perdão. O que ele fez? Ele colocou uma divisão na qual, obrigatoriamente, cada cidade, né, parafraseando, trazendo para o nosso modelo, que nós estamos criando aqui, se fosse Clístenes tivesse feito a política, né, o sistema eleitoral daqui do Rio de Janeiro, cada cidade elegeria um deputado. Seria mais ou menos isso. Então, Magé, obrigatoriamente, teria um. Niterói teria um, era um por distrito. Então nós aqui elegeríamos este e mandaríamos para lá. Diferente, não é? É um pouquinho diferente. Isso tirava um pouquinho o poder de uma elite que estava sempre de posse das decisões políticas, né? da elaboração de leis. Isso tirava. Isso trazia discussão para um âmbito geográfico mais amplo. Os destituídos de expressividade agora teriam, porque nós, nesse caso que eu trouxe aqui em Magé, poderíamos eleger um, nós teríamos uma vaga garantida lá. Seria mais ou menos isso. E isso tiraria, né, voltando de novo para a Grécia Antiga, isso tirava o poder dessas famílias, desses demiurgos, lembra dos demiurgos? E trazia um pouquinho para a parte rural. Então todos poderiam ser representados nesse sistema que ele criou. Então por isso que ele é considerado o pai da democracia. Não, vejamos, vamos prosseguir então. Então tá aí, né? Falamos um pouquinho sobre a formação da democracia na Grécia Antiga, né? Já para título de conclusão. Você percebeu que a Grécia Antiga ela tem uma formação melhor, as cidades-estados, em particular Atenas, ela tem uma formação pautada no gênero, ou nas famílias, que de uma estrutura de poder que vinha da casa, do oikos, que tinha seu líder, o Basileu, né, o seu chefe, o seu patriarca, ela migrou, ela estabeleceu as regras, esses gêneros, né, esses patriarcas estabeleceram as regras da política urbana. E eles começaram comandando essa cidade, depois veio aí um grupo de pessoas, uma oligarquia de basileus, né? Oligarquia, governo de poucos, e eles continuaram comandando, depois eles perderam poder. Esses arcontes, lembra do arconte? Né? Eles perderam poder e entram os tiranos. Olha só, outra mudança. Então, a primeira mudança política, a primeira estrutura política vinha dos gêneros, do Basileu, melhor dizendo. Esse Basileu era o patriarca da família e era também o monarca, o rei que comandava o centro urbano, comandava a cidade. A partir do momento em que essa estrutura começa a crescer, você tem mais de um comandando, mais de um Basileu. A gente vai chamá-los de arcontes. Esses arcontes eram o número de 9, e eles tinham duas assembleias, uma para fazer as leis, outra para votar as leis. Depois de um tempo, dois arcontes, olha só o que vai acontecer, eles vão fazer reformas bem significativas. Vai ser o Drácon e o Solon. Vai acabar com a escravidão por dívida, ele vai criar o Solon, né? Melhor dizendo, vai criar a Bulé, que é uma assembleia mais ampla, mais aberta, que dá espaço para outras pessoas entrem fora desses grupos familiares. E depois esse sistema de arcontes vai cair e vai vir a tirania. A tirania, vão fazer reformas profundas, tentando, de certa forma, evitar aí a convulsão social. Esses tiranos são apoiados pelo povo,
não é? Eles tomam o poder, são apoiados pelo povo, e um deles, é o Clístenes, ele vai dividir a Grécia em distritos, ele vai chamar de demos. Esses demos, cada demo vai mandar um representante para compor a assembleia. Então o poder fica mais representado, ou melhor, o povo fica mais representado. É um sistema representativo, não é? E a partir daí, né, conceitualmente falando, se estabelece a democracia na Grécia. Nós vamos ficando por aqui, espero que você tenha aí entendido esse desdobramento da democracia. Ela não começa, como você viu, ela não começa de uma forma estanque, não surge do nada, é um desdobramento de situações políticas até alguém chegar a esse consenso de que o poder deveria ser representativo, e sendo representativo deveria representar também aquele o menos provido, o desprovido, né, de recursos. Então vamos ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima aula.